o seu começo, ele não tem o poder de determinar o seu futuro. A Bíblia nos deixa claro isso em vários momentos da história de Israel, da história do povo de Deus. Na vida de Jefté, isso fica bem explícito, porque Jefté, ele tem uma identidade manchada, né? Ele tem um histórico familiar manchado pela índole da sua mãe. A Bíblia nos mostra em Juízes capítulo 11 que ele foi filho de uma prostituta. E por conta disso ele sofreu a triste rejeição, a rejeição vinda pelos seus meio-irmãos, né? Pelos irmãos por parte de pai. Então a Bíblia diz que os irmãos expulsaram ele da sua casa e ele saiu fugido do seu ambiente familiar, porque ele era filho de uma prostituta. Mas mesmo distante da sua família, houve um momento que o povo de Deus, o povo de Israel, estava passando por um momento conturbado e eles precisavam de um juiz, de uma liderança. E aí os anciãos, eles lembraram de Jefté. Olha o que é que a Bíblia diz que Jefté era. Capítulo 11 de Juízes. Jefté, filho de Gileadita, valente e valoroso. Ele tinha também isso na sua identidade. Ele era um homem valente e valoroso. Então, certamente, ele mostrou esta conduta de um homem valente, de um homem destemido. E os anciãos, eles representavam a sabedoria, né, o conhecimento, a sensatez de pessoas vividas para tomar as decisões. E no momento crítico em que os filhos de Gileade estavam vivendo, eles lembraram de Jefté. E aí Jefté foi chamado pelos anciãos e naquele momento ele fez a diferença, porque ele lutou em favor da sua família, em favor do seu povo, e Deus o ergueu, o levantou como líder, né? Como líder do seu povo. Deus o levantou para abençoar a sua família. Então Jefté, ele não ficou preso ao seu passado, ele não ficou preso ao seu histórico familiar, né, de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, de ser filho de uma prostituta, mas ele fez a diferença no seu tempo. Quando ele foi chamado para servir, ele se dispôs a servir e ele se tornou o oitavo juiz de Israel, porque ele não se prendeu ao seu passado. E eu quero lhe perguntar, qual o seu histórico familiar? Você talvez foi fruto de um caso, né, fora do casamento, de um adultério do seu pai, de um adultério da sua mãe. Talvez a sua mãe tentou lhe abortar. Talvez você sofreu a rejeição dos seus pais, foi criado pelos seus avós ou por um tio, ou foi criada por uma pessoa desconhecida da sua família, foi doado para um estranho. E talvez você tenha usado isso até aqui como um motivo para não vencer, para não superar na vida ou para se afundar ao sentimento de rejeição, da baixa autoestima ou ao sentimento de incapacidade. Mas eu quero lhe dizer que o seu passado, o seu início, ele não tem o poder de determinar o seu futuro. Mas o que determina o seu futuro é a forma como você lida, é a forma como você reage àquilo que lhe aconteceu. Então, Jefté, ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar o nome de Jefté,
porque ele não ficou preso ao seu histórico familiar, ele não ficou preso à rejeição dos seus irmãos, e ele se dispôs a servir, apesar de toda a sua história, apesar das dores que ele havia passado, porque só quem já passou pela rejeição é que sabe o quanto que a rejeição pode nos ferir e nos machucar. Então Jefté marcou a sua história e até hoje nós podemos sermos abençoados com a sua história de vida de superação, porque ele não estava preso ao seu passado de dor. Então, se você passou por uma situação de dor, por uma situação de rejeição, até mesmo no seu contexto familiar, eu quero lhe dizer que você pode ser um desbravador, que você pode ser erguido, erguida por Deus para servir a sua família, para servir a sua geração, apesar de tudo de ruim que lhe aconteceu. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor traga esperança para o seu coração, para que você seja erguido por Deus, erguida por Deus, para fazer a diferença nesse tempo.